Vemos várias obras utilizando o solo como parte de sua estrutura, seja elas em taludes, estradas e até mesmo em barragens. Mas e quando esse solo sozinho não suporta os carregamentos ou não consegue manter sua estabilidade? Então conheça o solo reforçado. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre o solo reforçado. Quando falamos em estruturas, acabamos pensando rapidamente em estruturas de concreto e estruturas metálicas. Mas a verdade é que todas essas estruturas irão apoiar em uma outra estrutura, que não vem à cabeça de forma intuitiva, o próprio solo. Sim, nós não utilizamos o solo apenas como estrutura de apoio, mas também como parte da estrutura. Por exemplo, se formos construir uma barragem, que é um tipo de estrutura, nós levamos em consideração os requisitos técnicos e custos de sua construção. Se decidirmos utilizar o concreto armado, iremos elevar muito o custo de execução. Isso pode inviabilizar o projeto. Por isso que muitas das nossas barragens aqui no Brasil utilizam o solo como parte da estrutura das barragens. E não é porque estamos trocando o concreto por solo que as barragens se tornam mais frágeis. Se elas forem projetadas, calculadas, executadas e principalmente monitoradas conforme especificado, elas podem ser tão confiáveis como as barragens de concreto armado. Mas não só em barragens, mas também em nossas estradas. As nossas ruas utilizam o solo para dissipar as cargas dos veículos. Para que as ruas sejam bem construídas, devemos controlar muito bem a sua base e subbase, para que posteriormente possamos asfaltá-las. Mas e quando esse solo não possui resistência suficiente ou a geometria da obra pode acabar levando à sua ruptura? É aí que podemos usar o solo reforçado. Mas o que é solo reforçado? Nós temos o que chamamos de solo reforçado, aterro reforçado ou terra armada, quando utilizamos o solo juntamente com outro composto para melhorar sua resistência e distribuir melhor suas tensões. Vamos explicar melhor. O solo é um material de fricção, ou seja, possui suas ligações de acordo com o atrito entre suas partículas. O que garante essa força de atrito entre as partículas do solo é o que chamamos de coesão. Coesão basicamente é a resistência de cisalhamento do solo, mas não é todo solo que possui essa coesão. Nós temos os solos coesivos, não coesivos e os solos mistos. Como exemplo de solo coesivo, temos a argila, onde o material é tão fino que garante uma grande ligação entre as suas partículas, e os vazios entre elas são extremamente pequenos. Já um exemplo de solo não coesivo é a areia. Por suas partículas serem mais grossas, elas não possuem uma boa ligação entre elas quando estão secas, e acaba tendo um maior número de vazios entre suas partículas. Já os solos mistos são uma mistura dos dois. No caso da areia, você até consegue ter uma boa ligação entre suas partículas. Basta você molhar a areia. Você já deve ter brincado ou visto um castelo de areia quando foi à praia, não é mesmo? A umidade presente na areia acaba garantindo a sua ligação entre as partículas. E por isso que conseguimos construir castelos de areia. E para explicar sobre o solo reforçado, eu vou utilizar exatamente a areia como exemplo. Quando a areia está úmida, ela cria uma ligação entre as partículas e você consegue moldá-la como na imagem. Porém, a água presente na areia pode até garantir uma ligação entre suas partículas, mas quando aplicamos um carregamento, podemos causar a ruptura dessa estrutura. Quando a areia está seca, ela não possui nenhuma força entre suas partículas, e isso faz com que ela desmorone apenas com seu peso próprio. Porém, se confinarmos a areia dentro de um recipiente, ela consegue suportar melhor os carregamentos sobre ela, estando seca ou úmida. Isso porque uma vez que a areia está confinada e aplicamos um carregamento, ela acaba gerando tensões internas na areia. Chamamos essas tensões internas de tensões de cisalhamento. Uma vez que essas tensões encontram um recipiente confinado, a areia distribui essas tensões nas laterais, gerando o que chamamos de pressão de confinamento. É essa pressão de confinamento que garante uma melhor estabilidade do solo e melhora sua resistência ao cisalhamento. Mas Igor, quer dizer que para reforçar o solo eu tenho que confinar ele em um recipiente? Sim. Basicamente, se você confinar seu solo dentro de um recipiente ou confinar ele dentro do próprio solo, você já estará reforçando o solo. Se formos analisar, os solos são materiais que possuem vários planos de ruptura. Se analisarmos um plano de ruptura perpendicular a um carregamento, podemos dizer que ele está sendo aplicado perpendicular ao plano, fazendo com que ele seja comprimido e aumente sua resistência ao cisalhamento.
Mas se analisarmos um plano inclinado, o mesmo carregamento irá se decompor em duas forças, sendo uma vertical e outra na horizontal. Essa decomposição do carregamento irá gerar uma resultante que acabará aumentando a tensão de cisalhamento do solo. Se essa tensão exceder a resistência ao cisalhamento do solo, teremos sua ruptura. E quanto maior for o ângulo desse plano de ruptura analisado, maior será a tensão de cisalhamento. Quando confinamos o solo, a pressão de confinamento gerada ajuda a dissipar essas tensões de cisalhamento, fazendo com que o solo suporte maiores carregamentos. Mas Igor, e se eu não conseguir confinar meu solo? Bem, se não conseguirmos confinar nosso solo, temos que pensar em uma maneira de controlar essas tensões de cisalhamento. Aplicando um carregamento sobre o solo e analisando o mesmo plano de ruptura inclinado, temos as tensões de cisalhamento geradas. Se utilizarmos um material dentro desse solo na horizontal, a tensão de cisalhamento gerada nesse plano, uma hora encontrará esse material que corta a linha de ruptura. Isso fará com que este material receba parte dessa tensão, fazendo com que ele seja tracionado. Se a tensão desse material for maior que as tensões de cisalhamento do carregamento, estaremos reforçando o solo como se estivéssemos criando uma pressão de confinamento. Parece difícil? Se utilizarmos aquele mesmo exemplo com a areia úmida, colocarmos pequenos pedaços de papel em camadas e compactar, ao retirarmos o copo e colocarmos uma carga, o papel acaba recebendo parte das tensões, fazendo com que o mesmo solo suporte mais carga. De um lado, temos a areia úmida compactada e do outro temos a areia úmida compactada, mas com pedaços de papel. E só esse simples exemplo já mostra que a areia consegue suportar mais carga por causa desse reforço. Mas para reforçar o solo, nós usamos papel? Não. E para demonstrar melhor, isso é o solo reforçado. Podemos utilizar esse tipo de malha como reforço dentro do solo para distribuir as tensões de cisalhamento. O solo é executado em camadas compactadas e entre essas camadas nós aplicamos uma malha para reforçar o solo. Com isso, nós conseguimos dissipar as tensões de cisalhamento em cada camada e, com isso, reforçando o solo. Um exemplo muito comum onde é utilizado o solo reforçado é em estradas. Quando precisamos elevar o nível da estrada em relação a outro ponto e não temos espaço suficiente para criarmos um talude, nós podemos utilizar o solo reforçado para criar esse desnível. Normalmente, executamos também o fechamento lateral desse solo reforçado com placas de concreto intertravado, ou com concreto projetado, apenas para evitar o carreamento de material. O reforço pode utilizar tanto a malha que eu mostrei no vídeo, como também malhas de aço ou tirantes de aço. E elas possuem a mesma finalidade, que é de receber as tensões de cisalhamento do solo. E assim como o concreto é reforçado com aço, o solo também pode ser reforçado com outros materiais para melhorar sua resistência. E eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar também, então dá uma conferida em um deles. Se chegou até aqui, não deixe de clicar no botão de like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.